de organizar o pensamento e falar, tá, eu tenho que fazer isso porque eu preciso desse resultado, e nem sempre isso é bem visto, mas muitas vezes isso é necessário. Olá, amigos, eu sou Mônica e hoje eu vim aqui para trazer as dicas do tarô para a semana do dia 3 a 9 de maio. A primeira carta, a carta do passado, é o Enamorados. O Enamorados é um momento onde a gente se depara com uma escolha que a gente tem que fazer. E nem sempre é fácil escolher, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que são importantes também para a gente. Então, às vezes, as coisas que se apresentam, elas têm uma equivalência de prioridade, de necessidade. E como que a gente vai fazer essa escolha? Ouvindo mais profundamente o nosso coração, sentindo lá no fundo o que naquele momento a gente precisa fazer. Mas da mesma forma que no mito existem 3 mulheres muito importantes, que é Hera, Afrodite, Palas, Atena, que são igualmente poderosas, né? Cada uma com as suas qualidades, e na medida que o herói escolhe uma, as outras 2 não vão gostar de serem preteridas. Muitas vezes a gente tem que lidar com esse tipo de condições onde a gente gera frustrações, seja para a gente, seja para o outro. E essas frustrações também acabam, muitas vezes, gerando traumas. E às vezes a gente fica meio preocupado com aquilo que vai gerar no outro ou na gente essas escolhas, o que vai trazer como resultado essas escolhas no nível emocional. Então, por conta dessas coisas que a gente já passou, às vezes a gente fica com medo, tenso, e aí isso gera uma dificuldade maior para fazer as escolhas. Então, por isso vem o Aura Soma embaixo, o azul, né, sobre esse coral, que é uma limpeza daqueles impactos emocionais que existem no nosso campo. E aí existe a carta do Aura Soma, que é azul sobre coral, que é representante do palhaço. E o palhaço, nessa carta, ele está dizendo que a gente fica muito ligado, nossa, o que pode acontecer, com medo das novas ameaças, com medo do próximo susto, porque muitas vezes a gente reage a isso energeticamente, e mesmo que não seja uma ameaça real, mas aquilo está gravado lá na nossa memória. Então a gente já está também pedindo para que a frequência desse Aura Soma vá limpando na gente essas memórias, né? Esse registro de ameaça que fica no nosso campo em relação a momentos onde a gente teve que fazer escolhas que causaram algum desconforto, seja para a gente, seja para o outro. Então, a partir disso, vem o Rei de Espadas no centro, que é Ulisses. Ulisses é um estrategista do tarô, é aquele que vai, por muitos anos, ter que lidar na Guerra de Troia, então ele vai ter que tomar decisões acertadas e firmes. E aqui a gente tem o naipe de espadas, diferente da carta anterior, que era o Enamorados, então toda uma escolha no coração. Muitas vezes, até para poder fazer o que o coração está pedindo, a gente vai ter que tomar uma atitude firme, mais mental, mais racional, mais prática. Se a gente olhar no panorama dessa carta, as montanhas que tem no pano de fundo, elas estão com uma água congelada, a terra é árida. Então, às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões que são mais frias, mais calculistas, no sentido, né, de organizar o pensamento e falar, tá, eu tenho que fazer isso porque eu preciso desse resultado. E nem sempre isso é bem visto, mas muitas vezes isso é necessário. Até porque Ulisses, apesar de ele ter toda essa condição estratégica e firme, numa das passagens, quando o filho do inimigo morre, ele faz questão de oferecer o corpo para o pai, para que ele recebesse um ritual, né, de passagem de forma adequada, segundo as tradições do inimigo. Então você vê que existe uma frieza, mas existe uma postura
correta, inteira. Então, a gente poder integrar isso e saber que às vezes é necessário fazer aquilo que a gente precisa. E embaixo, confirmando isso, veio uma carta que chama Divina Ordem, Ordem Divina, que muito interessantemente, nessa última meditação que a gente teve, da lua cheia de Vesak, a gente acabou afirmando isso, tudo está na divina ordem. Então aqui essa carta diz, eu estou no lugar certo, no tempo certo e tudo está na divina ordem, porque cada momento pede uma atitude, e às vezes a gente tem que tomar essa atitude um pouco mais firme, como o rei. E a terceira carta é o mundo, que é uma carta de fechamento de ciclo, que diz assim, na medida que a gente se posiciona naquilo que a gente precisa, às vezes aquilo é a medida daquilo que a gente precisava fazer para poder terminar um assunto, concluir alguma coisa que a gente precisa concluir, porque se a gente fica cheio de dedos para tomar algumas posturas, às vezes a gente deixa algumas arestas, algumas condições pendentes que não permitem que a gente conclua um processo. E até porque o mundo nos mostra que essa conclusão pode ser feita de uma forma integrada. Então a gente vê os 4 elementos, a gente vê a integração do feminino e do masculino. Então se a gente usa de forma adequadamente o raciocínio, o posicionamento, isso pode ser, e é importante que seja, de uma forma harmônica. Então a gente conseguir olhar o posicionamento dessa forma, assim como uma criança que faz birra e que quer comer lá o chocolate de qualquer jeito, uma hora que não dá para acontecer, né? Porque ou a criança vai ficar sem almoçar, ou porque está num lugar que não é adequado, e o pai e a mãe têm que colocar o limite. Então, ok, a criança vai às vezes se frustrar, vai ficar aquela tensão inicial, mas na medida que se sustenta aquele posicionamento, aquela relação vai se ordenando, a figura de autoridade vai se colocando no lugar adequado e a criança também vai se harmonizando porque ela também precisa do limite. Isso vai criando esse campo mais coeso, mais harmônico. Então, o dizer um não, colocar o limite também é uma expressão do amor. E embaixo a gente tem uma carta de autoaceitação, que significa isso, que a gente precisa se acolher nesse momento, aceitar as necessidades pessoais, aceitar aquele momento com o que quer que precise ser colocado e se acolher. Porque quando a gente tem que tomar atitudes mais firmes, quanto mais a gente se acolhe, quanto mais a gente traz essa energia amorosa, mais amorosamente a gente coloca esse limite, porque o limite ele não precisa ser colocado, né, aos berros, aquela coisa tensa. A gente pode colocar com firmeza e ao mesmo tempo com delicadeza de alma, com suavidade de alma e ao mesmo tempo com clareza, com determinação, esse equilíbrio do feminino e do masculino que existe na Carta do Mundo, que é a parte mais ativa do masculino e a parte mais acolhedora do feminino. Então, espero que vocês consigam tomar as decisões que vocês precisam dessa forma mais integrada, com mais clareza, com mais firmeza, para vocês resolverem aquilo que quer que seja necessário durante essa semana. E espero que vocês também possam usar essa reflexão sempre que vocês precisarem nessas atitudes. E se vocês gostaram dessa reflexão, eu peço que vocês continuem compartilhando com seus amigos, ativem um joinha, que isso é muito importante, tanto vocês se inscreverem como colocar o joinha para a gente ter mais visibilidade no YouTube. E se você quiser continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos, ative o sininho que tem aqui do lado para você ser avisado para os próximos vídeos. Então, que você tenha uma excelente semana e até a próxima!